Olha, retomando o tarifaço prometido por Donald Trump, 25% sobre o aço que é comprado pelos Estados Unidos, maior fornecedor de aço dos Estados Unidos, Canadá, segundo maior, o Brasil. É sobre isso que a gente conversa agora com Alessandra Ribeiro, economista, que está sempre com a gente aqui no SBT News, interpretando esse tipo de discurso que a gente quer saber vai ser efetivado, não vai, e como isso pode impactar nas nossas vidas aqui no Brasil. Alessandra, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Um prazer conversar com você. Alessandra, me responde uma coisa. A gente ainda compra produto de tecnologia fabricado nos Estados Unidos ou é 100% quase made in China? Pois é, Jesus. Nós temos alguns produtos também de tecnologia comprados dos Estados Unidos. Não só de tecnologia, mas também algumas máquinas, equipamentos. Então, temos também produtos importados importantes, não só chineses. Inclusive, quando a gente olha a balança comercial brasileira entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, ou seja, a gente importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Então, em tese, o Brasil não estaria aí como país prioritário aí nessa guerra, porque os Estados Unidos ganham mais, né, nesse comércio com o Brasil do que o contrário. Mas com essa possibilidade de taxação do aço, que é onde mais nos afeta, né, podemos estar aí também junto com os demais países nessa questão agora, né, prioritária aí pelo governo americano como sinalizado. Alessandra, commodities são realmente o nosso principal negócio aqui no Brasil. Isso a gente pode cravar. Sim, nós exportamos muita commodity, mas não só, viu, Jesus? Inclusive, para os Estados Unidos, nós exportamos, por exemplo, também máquinas e equipamentos, nós exportamos também, nós exportamos aeronaves, então a gente tem produtos de alto valor sendo exportados para os Estados Unidos. Então, não é só commodities, né? Então, aparentemente, a gente tem essa ideia, né? A gente exporta commodities, importa produtos com tecnologia, mas o Brasil exporta também para os Estados Unidos muitos produtos manufaturados. E acho que o receio, inclusive, além do próprio aço, que, como você bem colocou, né, o Brasil é o segundo maior em termos de exportação para os Estados Unidos, especialmente de um tipo que é o semi-acabado, que é um produto intermediário que eles usam, né, no próprio país para depois transformar em produtos finais. Mas além desses, a gente tem esses produtos manufaturados importantes de alto valor que também aí podem entrar aí na mira do governo americano, né? A gente ainda não tem nenhuma sinalização, mas não dá para descartar. Alessandra, a reciprocidade que foi ventilada pelo presidente Lula, chumbo trocado, né? Se você me taxa, eu te taxo. Isso está em stand-by, como o Fernando Haddad já anunciou, já falou hoje, né? Embora haja, né, um certo anseio, muita gente até queimando a largada ao falar sobre esse assunto, dizendo que já vai haver a taxação por parte do Brasil daquilo que a gente compra dos Estados Unidos. Mas aí eu te pergunto como economista, não como diplomata, o que é melhor caso seja efetivada essa taxação de 25%? O Brasil taxar também o que vai comprar dos Estados Unidos, toma aqui 25% a mais aqui, impactando inclusive o consumidor brasileiro que compra esse produto que é fabricado nos Estados Unidos, ou não, tudo bem, vamos adotar aqui um tom pacificador, né? A nossa diplomacia ou a via diplomática vai ser outra, você me taxa, tudo bem, mas eu não vou taxar o que eu compro de você. De um lado a gente tem o risco de demonstrar, de certa forma, uma fragilidade no campo diplomático, na relação bilateral, e por outro, algo que pode ter efeitos colaterais sobre a nossa economia. Se você fosse uma conselheira ali, sentasse à mesa com os diplomatas e com os responsáveis pela economia do governo federal,
o que você recomendaria? É uma ótima pergunta, Jesus, porque o mundo está discutindo isso, né? Todo mundo está discutindo a melhor forma de reagir a essas ameaças do governo Trump e o que é, né, assim, mais estratégico, o que tem efeitos locais importantes. Então, tem tudo que ser levado em consideração. E acho que vale lembrar, né, que a gente já teve outros momentos da economia mundial, inclusive na década de 30, que os Estados Unidos também começaram uma guerra comercial e os países reagiram praticamente na mesma moeda. E isso intensificou um período muito negativo para a economia, obviamente, americana, mas para a economia global. Então, assim, essa, né, ideia de ele, né, coloca a tarifa e nós respondemos na mesma ideia, assim, na mesma medida, não é tão estratégico, não é tão inteligente. Então, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. Eu gostei da posição do ministro Haddad, de que vamos esperar, vamos ver, a gente precisa analisar, porque não faz sentido sair tarifando na mesma moeda, porque, como você bem colocou, os efeitos aqui para a nossa economia local podem ser muito negativos. A gente já tem aqui um cenário desafiador de desaceleração da economia, pressão inflacionária, juros altos, e aí ter ainda essa questão de tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos pode magnificar alguns problemas aqui localmente. Então, na minha avaliação, a gente não deve reagir assim a torto direita na mesma moeda. Acho que a gente tem que ser muito cirúrgico, muito estratégico. O que os países estão defendendo, e aí olhando também países grandes, né, como os países europeus, e mesmo, né, a China, mas principalmente os europeus estão discutindo muito isso, porque também estão sendo ameaçados, o que faz sentido? Então, hoje discute-se a possibilidade de colocar tarifas sobre produtos que vão machucar o governo Trump politicamente, no sentido de enfraquecê-lo politicamente. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser realmente estudado. Medidas cirúrgicas, estratégicas, mas longe de ser toma lá da cá, porque os efeitos para a nossa realidade podem ser bem ruins. Alessandra Ribeiro, economista, comentando sobre o possível tarifaço de Donald Trump. Será que vai acontecer ou vai ficar ali no campo da retórica como em 2020? Vamos acompanhar. Alessandra, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Obrigada, Jesus. Eu que agradeço.